Você sabia que o número de crianças com menos de 5 anos estão obesas, chegaram a um nível alarmante, e isso que alerta a Organização Mundial de Saúde. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora a nutricionista Francine Dias. Francine, bom dia. Obrigada, bem-vinda. Bom dia. Isso é realidade mesmo? Assusta, hein? É uma realidade. A obesidade infantil, ela já é considerada uma epidemia, né, Uau. em diversos países. Principalmente tem crescido muito em países em desenvolvimento, como o Brasil, É verdade? né? Porque a gente sempre tem assim, notícias de que a população americana é obesa. Então, automaticamente, você pensa que a criança americana também está partindo para isso. Mas hoje você tem dados alarmantes no Brasil também. Sim, no Brasil, cerca de 33,5% das crianças estão com algum excesso de peso, né? Que isso. E tem um dado que diz que em cada 5 crianças, 4 vão se tornar adultos obesos, né? Dessas crianças obesas. Causa principal, Francine? Olha, primeiro a gente precisa entender como que isso se deu, né? Ótimo. Nas últimas décadas ocorreu uma transição alimentar mesmo, né? Uma redução do consumo de alimentos naturais, trocados por alimentos industrializados, né? Então, assim, esses alimentos industrializados, eles são riquíssimos em açúcar, em gorduras e pobres em nutrientes, né? E fibras, por exemplo. Então, isso resultou também nessa obesidade infantil cada vez mais crescente e também o sedentarismo. A gente tem visto, né, que as crianças passam muito mais tempo em frente à televisão. Nos jogos eletrônicos. Isso. No meu tempo, a gente brincava na rua, corria, havia um gasto de energia maior, né? Então, assim, a gente precisa primeiro ver quais são as causas. Essas duas são as principais, né? Hoje a gente vive uma geração também, Francine, em que o papai e a mamãe trabalham secularmente, né? E muitas vezes essa criança fica à mercê de uma avó, de uma tia, de uma babá, de uma escolinha em tempo integral. Obviamente que a gente tem cuidados, né? Mas isso também pode ser uma causa, né? Com certeza. Então, assim, como que a gente pode atuar em cima disso, né? Primeiro, a criança precisa ter um exemplo de alimentação saudável. Seja com quem ela estiver, com os avós ou com os pais, ela precisa saber o que é um hábito alimentar saudável. Então, assim, os pais e os responsáveis incluírem as crianças nas compras dos alimentos, no preparo dos alimentos. Hoje as crianças não sabem diferenciar um mamão de uma manga. É verdade. Se você for perguntar. Mas elas conhecem, assim, todos os refrigerantes. As marcas de salgadinhos. Marcas de salgadinho, todos os fast foods. É verdade. Então precisa ter uma educação nutricional, né? E tem que vir do exemplo, do dia a dia mesmo, né? Pais obesos, teoricamente, podem gerar filhos obesos, Com certeza. Francine? Tem uma maior probabilidade. Pais obesos, provavelmente filhos obesos também, né? Mas é bom a gente dar um exemplo prático aí de crianças que já viveram isso, já superaram isso. A gente tem uma matéria que vale a pena a gente ver. Vamos conferir? Vamos lá. Tem essa cesta aqui, eu colocava tudo aqui. Aqui dentro de uma bolsinha, dessa caixa aqui tinha um monte de coisa. O guarda-roupas de Mariana era o esconderijo secreto de muitas coisas. Doce, bala, guloseima, fruta. Eu guardo fruta, mas deixo. Guardo guloseima, só fica o papel. Eu mando uma fruta, uma vasilha, às vezes uma manga, uma laranja. E eu não quero comer na escola. Eu trago pra cá, aí eu não como na escola, aí eu falo, bom, então eu vou comer em casa. Eu guardo no guarda-roupa e acabo não comendo. O esconderijo foi descoberto pela mãe. Patrícia confessa que na casa há muitas tentações para Mariana. Ao escolher entre os alimentos saudáveis e as guloseimas, você já sabe, não é? A mãe conta que teve uma conversa séria com o marido, que é quem compra os doces. Ele também ouviu duras palavras da endocrinologista que acompanha a filha. E ela foi e conversou com meu marido, olha, você está sendo uma fonte, né, de guloseimas, de coisas que não são saudáveis para ela. E aí ele voltou assim, um pouco triste, né, se sentindo mal, que para ele como pai, ele não quer reconhecer que ele estava proporcionando um prejuízo nesse sentido. E aí ele voltou diferente, mas ele já tinha voltado da viagem com essas guloseimas, aí ele pegou essas guloseimas e pôs num outro armário ainda mais escondido. Eu vejo as outras mães, uma mãe sai de um passeio com o filho, vai fazer um lanche. Eu vou sair de um passeio com ela, eu tenho que voltar com ela rápido para casa. E isso torna assim, parece que eu sou ruim, então isso mexe muito com a gente. A menina começou a engordar aos 3 anos. Hoje, com 10, Mariana está 8 quilos acima do limite do peso para a idade dela. Eu sempre fui um pouco mais cheia do que minhas outras amigas. Por isso tinha mais bullying comigo lá na escola. A Mariana tem um amigo que já passou pela mesma situação que ela está passando.
É esse aqui, ó, o Felipe, que está super feliz com os seus 38 quilos. Para controlar a ansiedade que o fazia comer compulsivamente, ele decidiu aprender a tocar teclado. Está aprendendo ainda. Mas me conta aqui, Felipe, quando você está aqui nesse momento no seu quarto, o tempo voa? Como que é isso? Ele voa, ele não dá mais aquela fome, né, de comer bala, bobagem, essas coisas. Aí você come apenas no horário certinho e as coisas certas, é mais ou menos isso? Sim. Mas por que assim? Dá uma tranquilidade? O que estar aqui em frente a esse teclado passa para você? Bom, as músicas me trazem um ar de tranquilidade. Eu tenho o mesmo pensamento que os compositores tiveram quando eu tô tocando. Que tipo de pensamento? Felicidade e tranquilidade, essas coisas. Felipe chegou a ficar 6 quilos acima do peso. Era desagradável. O sobrepeso logo refletiu nos exames, colesterol alto e glicose alterada. A gente realmente ficou meio apavorado, porque a família do meu marido já tem essa tendência de ter o colesterol alto. E a do meu pai de ter o colesterol, a glicose alta. Então a gente já tem uma história meio dolorosa, né, em relação a isso. E é lógico que a gente não queria que isso acontecesse com ele, né? Então a gente realmente passou a ter uma nova vida em casa. Os últimos exames mostraram que a saúde de Felipe está ótima. Para isso, várias mudanças foram necessárias. A mais significativa foi no café da manhã, quando o garoto comia até doces. Por aqui agora reinam a tapioca, o queijo e o ovo. O achocolatado comprado pronto foi substituído por uma mistura bem mais saudável: cacau, açúcar mascavo e leite semidesnatado. Felipe também faz natação 2 vezes por semana e circuito, em casa mesmo, com a ajuda do pai. Dá para suar e vibrar com cada conquista. Além de fazer bem para a saúde, né, esse é um momento que a gente está junto, está se divertindo. E o fato da gente estar próximo acaba criando um vínculo maior entre a gente, né, e ajudando a saúde dele, principalmente. Quer dizer, Felipe, que você está colocando a família toda na linha? É todo mundo saudável aqui em casa. Quero agradecer a nossa repórter Regiane Moreira pela matéria. Francine, quando a gente fala de obesidade, imediatamente você pensa em bullying, que é algo muito difícil para a criança. Mas se a gente for pensar em seriedade, a gente pensa também no aspecto saúde, né? Porque a obesidade desencadeia algumas outras coisas muito sérias. Conta pra gente sobre isso. A obesidade, ela acarreta diversas doenças, né? A gente está vendo hoje crianças com diabetes, com problemas cardiovasculares, né? Hipertensão, né? Antes eram doenças apenas de idosos, hoje criança, a gente vê criança com essas doenças. Então, por isso que a obesidade, ela precisa ser tratada, ela precisa ser prevenida, né? E como a gente viu na reportagem mesmo, essa educação nutricional, essa mudança de hábito, né? Já traz automaticamente. Se a criança tiver em casa um salgadinho com refrigerante, um alimento saudável, é lógico que ela vai preferir um salgadinho com refrigerante. Cabe aos pais, né? Isso, quem dá o acesso aos alimentos são os pais, né? E quem dá essa educação também nutricional. Então, é um ponto a ser trabalhado, como também as brincadeiras, né? Os esportes. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.